queridos alunos, como é que vocês estão? E aí, estão preparados para mais uma videoaula? O tema de hoje é unidade e dezena. Então, vamos ficar todo mundo ligadinho aí nos slides para facilitar a compreensão, tá bom? Então, o sistema de numeração decimal, como nós chamamos, ele se baseia no número 10. Então, nós organizamos de 10 em 10, de modo a facilitar a nossa contagem, a contagem de determinadas quantidades. Os símbolos matemáticos que nós vamos utilizar para escrever os números, todos os números, são os algarismos que nós já conhecemos, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses algarismos, nós conseguimos escrever qualquer número, tá bom? Então, as quantidades até 9 nós chamamos e consideramos como unidades. Grupos de 10 nós consideramos como dezena. Logo, a unidade nós representamos com a letrinha U, como vocês estão vendo aqui, e a dezena nós representamos com a letrinha D, tá bom? Vamos lá, a gente vai colocar em prática agora. A gente vai ver uma situação onde a gente pode usar a unidade e a dezena para facilitar a nossa contagem. Aí tem um exemplo. Daniel precisa contar quantos ovos tem em sua casa. Para facilitar a contagem, ele lembrou que poderia organizar em grupos de 10. Então, vamos observar como Daniel fez, tá? Ele tem essa quantidade de ovos aqui na casa dele. E aí, ele contou 10 e circulou. Então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Logo, ele já tem aqui o primeiro grupo de 10. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele já tem mais um grupo de 10, ele circulou. Aqui, ele não tem 10 ovos para poder circular, né? Ele só tem 5. Então, aqui ele não conseguiu formar um novo grupo de 10, mas não tem problema. Então, depois que ele fez essa contagem e organizou em grupos de 10, ficou assim. Então, ele formou 2 grupos de 10 e sobraram 5 ovos que não conseguiu compor esse grupo de 10. Então, quando ele distribui para dezenas e unidades, ele tem 2 dezenas, 2 grupos de 10, como vocês observam aqui, e 5 unidades, que foram os ovos que ficaram de fora, que não conseguiu formar a quantidade de 10, de dezena. Logo, ele tem 25 ovos. Ele conseguiu facilitar a contagem dele. Foi muito mais rápido e muito mais prático na hora de identificar essa quantidade. Então, assim, se a gente tiver um número concreto, por exemplo, como um 15, como é que eu vou identificar quantas unidades e quantas dezenas eu tenho no número 15? Então, é bem simples, a gente vai olhar a posição do número. Esse número que está aqui, ó, esse algarismo, o algarismo 1, que está na posição aqui da frente, nós dizemos que é a dezena. O número 5, nós dizemos que é a unidade. Então, quando a gente distribui no quadrinho de dezenas e unidades, fica assim, no número 15 eu tenho uma dezena e 5 unidades. No número 27, como é que eu vou conseguir identificar? Eu vou olhar de novo a posição. Eu tenho 2 dezenas, ou seja, eu tenho 2 grupos de 10 e 7 unidades. Olha como fica, número 27, 2 dezenas, 7 unidades. Lembrando que o D representa dezena e o U, unidades, tá? O número 8, eu só tenho um algarismo que compõe o número 8, como é que eu vou conseguir identificar quantas dezenas e unidades? Então, eu vou olhar aqui a posição. Na posição da dezena, eu não tenho nenhum número. Então, eu vou representar com 0, que 0 é ausência de quantidade, não é isso? Então, eu tenho 0 dezenas, mas eu tenho 8 unidades. Vamos ver mais um exemplo. O número 4. O número 4 eu digo que eu tenho 0 dezenas e 4 unidades, tá? Então, quando eu tenho um bloco, quando eu tenho blocos e tenho o material concreto, o material dourado, é simples do mesmo modo. Essas barrinhas, elas representam as dezenas, elas têm 10 barrinhas aqui, ó. Então, eu tenho 10 barrinhas agrupadas aqui e aqui sobraram 5 bloquinhos separadamente. Eu digo que eu tenho uma dezena, 5 unidades. Do mesmo modo aqui, eu tenho um bloquinho, então eu tenho um grupo de 10, eu tenho uma dezena e 8 unidades. Tenho aqui 8 unidades, como vocês viram, eu coloquei aqui dentro na casinha da unidade, ou seja, eu tenho 18 bloquinhos aqui, 18 cubinhos aqui. Nesse caso, eu também tenho aqui mais um grupo de 10,
tá? E 9 unidades. Então, eu coloquei um grupo de 10, eu coloquei uma dezena, né? Eu coloquei o número 1 na casinha da dezena e o 9 na casinha da unidade, ou seja, eu tenho 19 cubinhos desse aqui. E nesse caso aqui, eu tenho dois grupos de 10, ou seja, eu tenho duas dezenas, mas não sobraram nenhum de fora, então eu não tenho nenhuma unidade. Para representar a unidade nesse caso, nós utilizamos o algarismo zero, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. A nossa aula foi incrível, certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima!